Bom dia, sétimo A. Vamos fazer a correção da AP que vocês me entregaram semana passada. Vou fazer a correção e vocês conferem com a prova de vocês para ver se está correto. E verificar também a quantidade de acerto que vocês tiveram. Ok? Questão 1. João tem uma coleção com 238 cartões com imagens de jogadores de futebol. Ele pretende separar esses cartões em montinhos que tenham sempre a mesma quantidade de cartões. As imagens abaixo mostram algumas opções de montes. Dentre estas, qual pode ser uma das que João pode utilizar? Nesse caso, qual a quantidade de montinhos ele faria? Então aqui, ó, primeiro montinho 4 figurinhas, segundo montinho 5 figurinhas, sexto montinho 6 figurinhas, sétimo figurinhas. Essa aqui é uma questão de divisores. Nós vamos ter que pegar a quantidade de cartões e dividir por esses números aqui, ó. Vocês têm que recordar que divisores é aquele conjunto de números que divide outro e o resto tem que ser zero, ou seja, a divisão é exata. Então vamos pegar 238 dividido por 4. Aqui vai dar 5 vezes 4, 20, sobe 3, baixa 3, né? Abaixo 8 também. Aqui 9 vezes 4, 36. Para 38 faltam 2. Isso aqui é resto. Resto 2 não é divisão exata, então não é o 4. O 5 não precisa nem armar a divisão. Nós sabemos que para o número ser divisível por 5, ele tem que acabar em 0 ou em 5. Não é o caso, então já vou pular o 5. O 6, 238 dividido por 6. Aqui cabem 3 vezes o 6, que vai dar 18. 18 para 23, 5. Abaixo 8. 58 dividido por 6 é 9. Vezes 6, 54. Para 58 falta 4. Resto 4. A divisão não é exata e, portanto, essa não é a resposta. Provavelmente vai ser por 7. Vamos ver. 238 dividido por 7. Aqui cabem 2 vezes 7, que é 14, ou perdão, 3 vezes 7, que é 21. Para 23 sobra 2, abaixo 8. 28 dividido por 7 é 4. Resto 0, divisão exata. Então 238 é divisível por 7. E nós teremos então figurinhas de 7, montes com 7 figurinhas. Então a alternativa correta, alternativa D, 7 figurinhas com 34 montinhos. A questão 2 também é para saber sobre o assunto divisores. O ano de 1969 ficou marcado por ser a data que o homem pisou pela primeira vez na Lua. Em 2024, a NASA pretende levar a primeira mulher à superfície da Lua. Dos números a seguir, qual aquele que é divisor de 1969 e 2024 é o? Então nós vamos ter que fazer as divisões e encontrar aquelas divisões exatas que dividem ambos os números. 1969 dividido por 4. Primeiro, porque é a primeira alternativa. Aqui cabem 4 vezes 4, 16. Para 19, 3. Abaixo 6. 36 dividido por 4 é 9. 9 vezes 4, 36. Abaixo 9. 9 dividido por 4 é 2. 2 vezes 4, 8. 8 para 9, 1. Resto 1. Divisão não é exata. Então 4 não é divisor de 1969. Não vou nem fazer o segundo. Agora vamos para o B, que é 11. 1969 dividido por 11. Aqui cabe 1 vezes 11, que é 11. Para 19 faltam 8. Abaixo 6. 86. O número que é divisível por 11 abaixo desse aqui é o 77. Então 7 vezes 11, 77. Para 86 faltam 9. Abaixo 9.
99 dividido por 11 é 9. Agora, 2024. Se for divisível por 11, essa é a alternativa correta. Aqui cabe um 11, sobra 9. Abaixo 2. 92. O número divisível por 11 abaixo de 92 é 88. Então põe 8, 88 para 92 sobra 4. Abaixo 4. 44 dividido por 11 é 4. Vezes 11, 44. Para 44, 0. Então ambos acabam em 0. Então 11 é o número que divide esses dois números. Alternativa B. Continuando aqui, pessoal. Mudei a cor da caneta porque aquela estava falhando. Questão 3. Uma costureira recebeu encomenda para confeccionar conjuntos idênticos para uma loja. Para essa confecção, ela recebeu 2 fardos de tecidos, com medidas de 36 metros e 28 metros. De forma a não desperdiçar material e para que todos os conjuntos confeccionados fiquem do mesmo padrão, a costureira precisa recortar os tecidos em peças de mesma medida, de maneira que essas medidas sejam a maior possível. É uma questão de MDC, máximo divisor comum. Quantos metros terá cada peça do tecido? Então vamos recordar primeiramente a filinha dos números primos. 2, 3, 5, 7, 11. Por que eu estou colocando aqui a filinha dos números primos? Porque nós vamos decompor esses números em fatores primos. E o processo para encontrar o MDC, ele é da seguinte maneira. Vocês vão decompor os dois números simultaneamente, 36 e 28. Como os dois são pares, começa pelo primeiro da fila dos primos, que é o 2. 36 e o 28 dá para dividir por 2. Esse detalhe é importante. Quando o número dividir os dois que estiverem do lado esquerdo da barra, esse número vai ser separado. Então, 36 por 2 é 18, 28 por 2 é 14. Então, o 2 dividiu os dois números. Separa ele. 18 e o 14 continuam pares. Continua sendo dividido por... a divisão continua com 2. Também os dois números vão ser divididos por 2. Vai dar 9 e vai dar 7. Os dois são ímpares. Próximo da fila é o 3. 9 é dividido por 3. Põe o 3 aqui. Não esquecendo de separar esse 2 pelo fato dele ter dividido os dois números de cá. Observe que não vai acontecer isso aqui, ó. 9 dividido por 3 é 3. Só que o 7 não é divisível por 3, então ele abaixa. 3 ainda é divisível por 3. 3 dividido por 3 é 1. O 7 não é, ele abaixa. Então, ó, o 3 só dividiu um dos dois números aqui à esquerda da barra. Então, eu não vou separar como eu separei o 2 aqui. E o próximo número primo é o 5, só que o 7 só será dividido pelo próprio 7, que também é um número primo, tá? Nós não separamos esse 2 e esse 2 pelo fato dele ter dividido dois números do lado de cá? Então, esses números nós vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4. Essa é a resposta, alternativa B. A questão 4 parece idêntica. Quem não leu com atenção, acha assim, repetir a questão. Mas não é. Olha as perguntas. Pergunta aqui é diferente. Ó. É o mesmo caso da costureira. Só que agora ela precisa saber quantos conjuntos ela vai confeccionar com esses tecidos que ela receber. Então nós sabemos que cada peça, pelo exercício anterior, vai utilizar 4 metros de tecido. Então, o que eu vou fazer? 36 dividido por 4 vão ser confeccionados com esse tecido aqui, esse fardo de tecido, 9 peças. 9 vezes 4, 36 para 36, 0. 28 dividido por 4 vai dar 6 peças com esse fardo de 28. 6 vezes 4, 28. Perdão,
7 vezes 4, 28 para 28, 0. Então, com o fardo de 36, ela vai fazer 9 peças. Com o fardo de 28, ela vai fazer 7 peças. Somando essas peças, teremos 16 conjuntos. Resposta correta, C. A questão 5 e a questão 6, elas são questões de porcentagem. Então, um anúncio oficial nos meios de comunicação afirmou que no próximo mês a conta de energia elétrica terá um aumento de 10%, provocado pelas estiagens do período. Se a conta de luz de uma residência no mês atual for de R$ 80, supondo que o consumo de energia dessa residência se mantenha igual no próximo mês, qual será o valor pago na nova conta de luz? Então, o que eu preciso saber? Primeiramente, quanto é 10% de 80 para ser somado à próxima conta. Porcentagem é legal porque tem várias maneiras que nós possamos fazer. Primeira maneira, e a maneira que eu expliquei para vocês podem fazer assim, 80 vezes 10% em forma decimal, 0,1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. Uma casa vírgula, uma casa vírgula. Então, o aumento será de R$ 8,00. E se a casa manteve o consumo, ela vai pagar os 80 que ela pagou no mês anterior, somado ao aumento, que é de 8. 80 mais 8, R$ 88,00. Alternativa C. Priscila aproveitou uma sexta-feira de promoção geral no comércio para comprar uma televisão que custava R$ 2.000 antes da promoção e que seria vendida nessa sexta-feira a R$ 1.500. Qual o desconto aproximado em porcentagem que Priscila conseguiu? Presta atenção, o desconto que ela conseguiu, se a TV custava R$ 2.000 e ela pagou R$ 1.500, ela conseguiu tirar R$ 500 desses R$ 2.000 aqui, R$ 500 em relação a R$ 2.000, que era o preço da TV. Corta os 2 zeros aqui, fica 5/20. Divide 5 por 20, não dá para dividir, 0,050 dividido por 2, aqui você pode cortar o 0, 5 dividido por 2 é 2, 2 vezes 2, 4, para 5 sobra 1, coloca um 0 aqui, 10 dividido por 2, 5, 0,25. Como é porcentagem, uma divisão por 100 unidades, nós usamos duas casas decimais. Então, 0,25 é a forma decimal da representação de 25%. Alternativa B. A questão 7 e a questão 8, elas abordam o início do estudo de álgebra. Diferente das anteriores, essas questões aqui eu não tive tempo de trabalhar com vocês antes da quarentena e nem trabalhei com vocês na quarentena, tá? Diferente das questões até o número 6 que nós fizemos em sala de aula. Mas eu vou explicar de uma maneira simples que vocês vão conseguir entender essas duas questões aqui, na álgebra, quando nós empregamos letras e operamos com elas como se elas fossem números. Só que a letra pode ter dois sentidos. Um se chama variável e o outro se chama incógnita. A letra pode ser uma variável, pode ser uma incógnita. Ela é uma incógnita quando essa letra tem um único valor. Se essa letra aparecer numa conta e o valor oculto dela for único, um único valor, ela é uma incógnita. Geralmente aparece em equações. A variável, como o nome já sugere, ela pode admitir vários valores. Então, é diferente nesse aspecto da incógnita. Então, vamos verificar aqui as afirmações. Temos 4 afirmações, apenas 2 assumem o papel de variável. A primeira afirmação, 2 números x e y são tais que... Aqui vocês têm equações. Como eu sei que é equações, professor? Tem 2 elementos, a igualdade e a letra, a incógnita. Então, se é uma equação, se tem uma igualdade aqui
que representa, que expressa para a gente que essas letras têm um único valor, ela é uma incógnita. Afirmação 2. O preço Y de um produto está relacionado à quantidade X em quilos desse produto somado a 2. Então, veja só. Se eu compro 1 quilo, 1 mais 2, 3. Eu vou pagar 3. Se eu compro 2 quilos, 2 mais 2, eu vou pagar 4. Ou seja, o valor do Y está associado ao valor do X. Dependendo do valor que o X assumir, o valor do Y também será um valor diferente. Então aqui o X, tanto o Y, podem admitir vários valores. Então aqui nós temos um exemplo de variável. Em uma loja, afirmação 3, o preço das calças Y é de R$30. Então aqui já está falando que o valor do Y é 30. Se tem um valor definido, vocês estão trabalhando com uma incógnita. Afirmação 4. Representando o tempo em segundos por x, os corpos em queda livre na Terra se deslocam y metros, seguindo a expressão y5x ao quadrado. Então, veja só. 1 segundo, 1 ao quadrado, 1, vezes 5, 5. O y vale 5. 2 segundos, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20. O y vale 20. Ou seja, os valores de x e y eles variam. Se eles variam, eles são exemplos de variáveis. Então, quais afirmações as letras assumem o papel de variável? Afirmação 2, afirmação 4, alternativa C. A questão 8 também é o mesmo princípio que vocês vão utilizar. Vocês têm duas figuras aqui. Na figura 1, que é a situação 1, o veículo está fazendo, apesar da figura estar aqui estática, tem um movimento ocorrendo aqui representado. Então o carro estava aqui, ele está percorrendo. E à medida que ele percorre, esse ângulo aqui que foi chamado de x, ele vai aumentando. Então, se o x vai aumentando de acordo com a trajetória desse veículo, eu tenho o nome dessa letra de variável. Então, situação 1, variável, porque ele pode admitir vários valores. A situação 2, a letra x representa a medida, ou seja, está definido do ângulo em um dos vértices do triângulo. Esse valor aqui está definido. Se ele está definido, ele é único. Se ele é único, a letra aqui é uma incógnita. Então, na situação 1, variável, na situação 2, incógnita. Variável na primeira, incógnita na segunda. Alternativa D. Questão 9. O princípio que nós vamos usar aqui é um princípio da geometria que define que para qualquer triângulo, independente de que tipo de triângulo seja, a soma dos 3 ângulos internos, eles resultam em 180 graus, tá? Então, isso vale para qualquer triângulo, é uma lei da geometria que não pode ser esquecida. Temos aqui os ângulos de 55 graus, 83 graus, eu quero a medida D. Então, o que eu faço? Primeiramente, eu somo 55, 83, aqui vai dar 8, e aqui vai dar 138 graus. O que falta para 180? 180 menos 138, pede emprestado, 7, 10 menos 8, 2, 7 menos 3, 4, 1 menos 1, 0, 42 graus. Esse ângulo aqui mede 42 graus. Alternativa B. A questão 10 é o mesmo princípio, tá? Mas também usa outros elementos geométricos. Os ângulos aqui dessa figura são expressos pelas letras do alfabeto grego, alfa, beta, gama, tá? Tá falando que esses ângulos aqui, são congruentes, que significa igual. O ângulo alfa 1 e alfa, gama 1 e gama. Ou seja, esse ângulo que está aqui veio para cá.
Mas não é isso que ele quer saber. Ele quer saber, você pode observar aqui nas alternativas, a soma de alfa, beta e gama, já que ele fez essa associação. E se você prestar atenção, você vai pegar que aqui temos um triângulo. Temos paralelas aqui, mas aqui nós temos um triângulo. E nos baseando no que eu acabei de explicar aqui para vocês, eu sei que a soma desses três ângulos aqui tem que dar 180 graus, que é a mesma medida do ângulo raso aqui que ele fez a associação. Então, a soma dos três ângulos internos de um triângulo resulta em 180 graus. Alfa, beta e gama. Alfa mais beta mais gama é igual a 180 graus. Alternativa B. Já a questão 11, eu quero saber que unidade nós usamos para medir uma temperatura. É o que está pedindo aqui nesse texto. Alternativa A, metros cúbicos. Não, metros cúbicos mede volume. Miligrama, miligrama mede massa. Milímetro mede linha, é uma unidade de medida linear. Temperatura se mede com graus centígrados, mais popularmente conhecido como graus Celsius. Alternativa C. A questão 12 também é uma questão de conhecimento, de unidade de medida. Nos noticiários sobre índices de chuva, índice pluviométrico, geralmente é informado um valor em milímetros. Por exemplo, amanhã em São Paulo deve chover 2 milímetros. O índice pluviométrico indica qual a altura da lâmina d'água que se acumulará em uma superfície de 1 metro quadrado. Nesse sentido, o índice pluviométrico é uma medida de... Quem já prestou atenção nesse tipo de reportagem percebeu que a moça do tempo, a pessoa que faz esse tipo de jornalismo, ele se refere à chuva como o volume de chuva em tal lugar, o volume de chuva, o volume de chuva, ou volume. Alternativa D. A gente mede volume. Esse índice mede volume de chuva, tá? Outra informação, isso aqui também eu não trabalhei com vocês a tempo, tá? Eu vou dar um reforço nos próximos dias para vocês sobre isso. Essas questões que vocês não viram por causa da nossa quarentena. Na geometria, um ângulo que mede 90 graus, e ele será a nossa referência, ele é chamado ângulo reto. Se o ângulo for menor que 90 graus, ele seria 90 graus se ele subisse aqui nessa sequência. Essa reta, essa semirreta com essa semirreta. Só que ele sobe aqui no meio, ou seja, então temos uma medida menor que 90 graus. Ele é chamado ângulo agudo. Agudo. E se o ângulo for maior que 90 graus, essa semirreta, para ser 90 graus, ela tinha que descer nesse sentido. Aqui, mas não foi isso que acontece. Ela vem até aqui, que define para a gente uma medida maior que 90 graus. Esse ângulo é chamado de obtuso. A sequência aqui é A, B, C. Reto, obtuso, agudo. Reto, obtuso, agudo. Alternativa C. Questão 14, volta à porcentagem. Eu pintei aqui para reforçar, senão não sairia na imagem. Eu quero saber a porcentagem dessa região pintada, no caso de cinza, mas aqui eu reforcei de vermelho. Eu vou pegar os 4 quadradinhos pintados sobre 20. Aqui já tem a porcentagem, mas eu quero saber nesse tipo de representação. Como em sala de aula eu expliquei para vocês a converter esses números sempre no seu formato decimal, que eu acho o cálculo mais rápido, vamos dividir então 4 por 20. 4 dividido por 20. Numerador dividido pelo denominador. 0, e aqui outro 0. 40 dividido por 20 é 2. Eu pedi para vocês olharem sempre as duas primeiras casas.
O número que não aparece aqui é o 0. Que número temos aqui? 20. Então, ali nós temos expressos 20% de quadradinho pintado. 15, decomposição. Decomposição, fatores primos. Então, preciso da fila dos números primos. 2, 3, 5, 7, 240. Põe 240, passo o risco. Primeiro da fila é o 2. Esse número é par, começa pelo 2. Vai dar 120, é par, continua com 2. 60 é par, continua com 2. 30 é par, continua com 2. 15 é par? Não. Tem aluno que já vê o 5 aqui e já faz o 5 furar a fila. Mas não é a vez do 5, é a vez do 3. Então, 15, antes de ser tentada a divisão por 5, tem que ser usado o 3. Tomem cuidado. 15 por 3 é 5. Agora sim, vez do 5. 5 dividido por 5 é 1. Aqui são fatores. A quantidade de vezes que eles se repetem vai ser expresso como expoente de uma potência. Eu tenho aqui 4 vezes. Em 4 partes aqui o 2 se multiplica. Fica 2 elevado a essas 4 vezes que o 2 se multiplica. Vezes 3 vezes 5. 2 elevado a 4 vezes 3 vezes 5. O 3 uma vez só, o 5 uma vez só. Alternativa D. E a 16. A expressão numérica, baba. Vocês vão pegar esses números decimais, sempre conservando vírgula embaixo de vírgula. 13,47 mais, é uma soma primeiro, 5,23. Soma. 7 mais 3, 10, sobe 1. 5 mais 2, 7, vírgula embaixo de vírgula, 8, 5 mais 3 e 1. Aí desses 18,70 eu vou subtrair 9,1, vírgula embaixo de vírgula. 0 menos 0, 0. 7 menos 1, 6, vírgula sobre vírgula. 18, eu vou pedir emprestado aqui, ó, dá pra fazer direto, ó. 18 tira 9, 9. 9,60. Então, aqui é a correção da AP. E essa correção, eu vou deixar aqui definido para vocês o gabarito, já prontinho. Tá aqui, ó. Pega esse gabarito e confere com o que vocês fizeram, tá? Espero que vocês tenham ido bem. Não esqueça que essa semana eu vou reforçar os assuntos que nós não estudamos de uma maneira regular, de uma maneira que dê para vocês entenderem de forma coesa, tá? Eu vou passar essas atividades ao longo da semana. Abraço, ficam com Deus.